quais são os principais causadores de intoxicação nos animaizinhos, hein? Vocês sabem? Vamos ficar atento aos sinais se o nosso bichinho foi intoxicado, viu, gente? E se foi, o que a gente faz? Eu convidei a Laura Fernanda Borba, que é veterinária, para falar pra gente, para ajudar a gente nesses casos aí. Tudo bem, Laura? Oi, tudo bem? Prazer te receber, viu, minha linda? Prazer é tudo meu, obrigada. É comum animais intoxicados, Laura? É muito comum. Tanto quanto acontece em humanos, é muito comum a gente chegar e se deparar com um animal intoxicado em casa, tá? E quais são os principais causadores dessas intoxicações? Na rotina, né, dos veterinários, a gente tem a intoxicação por medicamentos, que é a principal causa de intoxicações em animais. A intoxicação por saneantes, que são os produtos de limpeza, tá? E também temos acidentes com animais peçonhentos, né? Serpentes, aranhas, escorpiões e plantas tóxicas, né? Plantas e alimentos da dieta humana para dieta que são utilizados para dieta animal. No caso dos medicamentos, tem muitos donos que dão os medicamentos de humanos para os animais, sim, é isso? Daí sim, que intoxica. Exatamente. Os animais, eles têm uma metabolização diferente da nossa. Então, alguns medicamentos humanos, eles não podem ser utilizados para cães e gatos. Agora, e os riscos da gente dar, por exemplo, comida nossa para os animais? As pessoas acham que não tem problema, porque o cachorro tá ali, né, o gato tá ali querendo o alimento. Mas eles podem também ser tóxicos por conta dessa dificuldade de metabolização. Então a gente tem alguns compostos que não podem ser fornecidos para os animais, como o chocolate, as uvas passas, não podem jamais ser fornecidas para animais. Que mais, Laura? Vamos fazer uma lista assim do que não pode mesmo dar para animais. Olha, o chocolate é o primeiro, eu acho que... É o primeiro do ranking que jamais pode ser dado. Comumente acontece a intoxicação por chocolate, tá? Principalmente na época de Natal e Páscoa, que tem muitos doces, muitas festas. A uva e a uva passa, que também agora no final do ano é comum a gente ter na nossa mesa, né? A gente não pode fornecer, provoca insuficiência renal aguda e pode levar o animal à morte, tá? Assim como o chocolate. Qualquer tipo de uva? Qualquer tipo de uva. Uva Niágara, uva Itália? Todas elas. Todas elas. E a passa também? Não pode dar de jeito nenhum? De jeito nenhum, tá? Inclusive, elas, né, as uvas e o chocolate podem levar o animal a óbito rapidamente, tá? Menina, eu já dei uma uva pra Chanel. Não pode. Eles gostam, né? Porque a uva é docinha. Aquela pequenininha. Não pode. E ela engoliu com casca e tudo. Mas tá bom, nunca mais eu vou dar. Então, que mais, então? A cebola e o alho, eles podem provocar uma anemia hemolítica. Então, pode haver uma destruição das células sanguíneas no animal. Então se for, por exemplo, tem gente que dá arroz para animal. Sim, não pode dar. Não pode. Principalmente se tiver temperado com cebola, isso, nem pensar. Jamais. Tá, então o que mais? A gente falou de cebola, alho, chocolate, nozes, as uvas, de um modo geral, nozes, macadâmia, amendoim não podem também ser fornecidas para animais. Tá? Nenhum tipo de oleaginosa, então. O ideal é que não. Tá. A gente tem alguns animais que às vezes a gente vê que come castanha, acaba que não passa mal, mas tem o risco de levar um quadro de pancreatite, tá? E além da reação alérgica, tem muitos animais que são alérgicos a amendoim e derivados de amendoim. Agora, falando ainda das frutas, porque fruta, eu acho que a maioria que não dá comida, fruta pode, dá todos os tipos de fruta. Então, além da uva, quais outras frutas que não pode dar jamais para o animal? Eu acho que é bom a gente evitar. O abacate, ele pode provocar vômito e diarreia nos animais, tá? Deixa eu pensar. A gente tem algumas outras frutas que a gente vê a utilização no dia a dia, que não chegam a provocar, não fazer mal. Na verdade, algumas frutas, o problema dela está na semente. Entendi. Então, se você for fornecer para o animal, por exemplo, maçã, pera, melancia, você pode fornecer, mas sem a semente, porque a semente pode fazer mal para o animal. Entendi. Tá, frutas cítricas, por exemplo. Laranja, mexerica. Tem animais que gostam, né? Alguns não gostam por conta de ser muito ácida. Se o animal não tiver nenhum tipo de distúrbio gástrico, você pode fornecer em pequenas quantidades. Tá? Mas sempre em pequenas quantidades. Tá, e o que a gente pode dar à vontade do que é o que a gente come? Olha, a gente pode dar a banana, o morango. O morango a gente atenta, eu costumo falar na aula, né, para os meus alunos, que a gente deve utilizar o morango, preferivelmente o orgânico, por conta dos agrotóxicos. Então, para os animais é a mesma coisa. A pera, a manga.
Kiwi em pequenas quantidades, apesar dele ser um pouquinho mais ácido, os animais gostam. Uma fruta que faz muito bem para os animais é o blueberry, que a gente acaba não colocando tanto na nossa dieta, mas é uma fruta bem... Mesmo porque bem é uma fruta mais cara, né? Exatamente. Não é muito comum aqui no Brasil, né? Isso, mas ela é ótima para o sistema imunológico dos animais e tudo mais. Então tem a maçã, né? Eu não lembro se eu já falei. A melancia... Manga pode? Pode, a manga pode. Tá? A melancia a gente tem que tirar o caroço, mamão pode, melão pode, desde que a gente retire os caroços. Agora, falando de plantas, Laura, plantas comuns que o pessoal tem em casa e às vezes não sabe que é tóxica, tem algumas? Tem muitas. Fala aí todas. A maior parte das plantas ornamentais, elas são tóxicas. A toxicidade da planta é um mecanismo de defesa já para que ela não seja ingerida. Então a gente tem a calanchoe, que é essa comum, assim como a calandiva, que é bem parecida com ela, né? Nós temos o comigo ninguém pode, que é muito comum. Essa que a gente está vendo ali é o quê? Que planta que é essa? É a bica essa? de papagaio, ou também chamada flor de Natal. Não pode ter. Não, pode ter, mas não pode deixar baixo. Desde que o animal não tenha o acesso, ela tem uma seiva. E essa seiva provoca toxicidade nos animais. Essa é a calanchoe, né? É a calanchoe, isso. Que tem de várias cores, não é? Exatamente. Tem uma mais parecida, uma mais cheinha, que é a calandiva. Que também é tóxica para animais, inclusive pode levar à morte rapidamente. E essa aí? É a comigo ninguém pode. Também não pode ter. E geralmente a comigo ninguém pode são em vasos grandes e baixos, né? Isso. Nunca está suspenso, Exatamente. A comigo ninguém pode, ela é extremamente tóxica, provoca uma irritação oral muito grande e pode inclusive matar o animal por asfixia. Meu Deus. Então as principais, mais comuns são essas que a gente mostrou. Hoje a gente consegue, se você colocar na internet, você vê inúmeras variedades de plantas tóxicas. A azaleia, que é muito utilizada também para planta ornamental, ela também é tóxica, a samambaia. Então são plantas que comumente a gente tem em casa e que os animais podem acabar se intoxicando, né? E se a gente não vê o animalzinho ingerindo essas plantas, quais são as reações para a gente perceber que ele está intoxicado mesmo? Geralmente, quando o animal come a planta, o primeiro sinal que ele tem é começar, né, a salivar bastante. E alguns ficam com afonia, né, eles ficam mudos, não late, a voz praticamente não sai. E eles vão demonstrar uma irritação oral importante. Então, ele não vai querer comer, não vai querer tomar água e vai ficar bem apático. Então, depois pode começar o vômito, a diarreia. Então, o importante é a hora que a gente perceber, correr para o veterinário para fazer a descontaminação. Entendi. Percebeu? Não precisa dar leite, porque tem gente que fala, ai meu Deus, eu acho que ele comeu uma planta, eu vou dar leite. Não, o leite jamais deve ser dado em caso de intoxicação. Isso é um mito popular, que as pessoas acreditam que vai melhorar. Na verdade, o leite piora, inclusive no caso de envenenamentos, ele acelera o processo de absorção do veneno. Então, ele nunca pode ser dado. Agora, fora o envenenamento, o leite pode dar por si só intoxicação no animal? Pode dar diarreia. Porque tem gente que mistura na ração para amolecer a ração, coloca o leite. Não é indicado. Não é indicado. O leite pode provocar distúrbios gastrointestinais, né? Principalmente a diarreia, e por conta da diarreia o animal perde muita água e muitos eletrólitos. Então, não é recomendado. Ô, Laura, a Chanel comeu papel agora há pouco aqui no estúdio. Papel pode? Papel, provavelmente o papel vai sair. Vai sair, O que pode intoxicar é o papel, folha de jornal. Mostra ela aqui. O papel com folha de jornal que tem aquela tinta pode intoxicar os animais. Entendi. Chanel, você comeu papel, Chanel? Não pode comer papel, Chanel. Gente, a Chanel... O que pode ser isso, Laura? Pode ser verme? Ela tomou vermífugo esses dias, Laura? Não, eu acho que ela estava brincando e acabou engolindo mesmo. Querida, obrigada, Imagina, viu? Eu que Muito agradeço. obrigada pela sua participação. Tá.